Eu sou Sansão. Venha descobrir como minha vida pode inspirar a sua. A história do nascimento de Sansão está registrada em Juízes 13. Manoá, um homem da tribo de Dan, e sua esposa eram estéreis e não tinham filhos. A esterilidade era vista como uma desgraça na cultura israelita e muitos casais desejavam fervorosamente um filho. Em meio a essa situação, um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, trazendo uma mensagem surpreendente e transformadora. O anjo disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, e de comer coisa impura, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu a Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Juízes 13, 3, 5. A esposa de Manoá, cheia de espanto e alegria, contou ao seu marido sobre a visita do anjo e a mensagem recebida. Manoá orou ao Senhor, pedindo que o anjo voltasse para dar-lhes mais instruções sobre como criar o menino prometido. Deus atendeu à oração de Manoá, e o anjo voltou a aparecer à mulher enquanto ela estava no campo. Ela correu para chamar Manoá, e o anjo repetiu as instruções diante dele. Manoá, ainda maravilhado e desejoso de honrar a presença divina, ofereceu um sacrifício ao Senhor. Enquanto o sacrifício ardia, o anjo subiu na chama do altar, desaparecendo de sua vista. Manoá e sua esposa perceberam então que tinham visto um mensageiro de Deus e ficaram reverentes e gratos. O termo nazireu, ou nazir em hebraico, refere-se a uma pessoa que faz um voto especial de consagração a Deus. A palavra nazireu deriva do hebraico nazir, que significa separado ou consagrado. Esse voto implicava em uma série de restrições e práticas que simbolizavam a dedicação total a Deus. O conceito e as regras para o voto de nazireu estão descritos em Números 6, 1, 21. Os nazireus não podiam consumir vinho, vinagre de vinho, uvas frescas ou secas, nem qualquer outro produto derivado da videira. Isso simbolizava a renúncia aos prazeres mundanos e uma vida de sobriedade. Durante o período do voto, os nazireus não cortavam o cabelo. O cabelo crescia livremente como um sinal visível de sua consagração e separação para Deus. O cabelo longo simbolizava a consagração contínua e a natureza distinta de seu compromisso. Os nazireus deviam evitar qualquer contato com cadáveres, mesmo que fosse um parente próximo. Isso era para manter a pureza cerimonial e evitar a contaminação, refletindo a santidade de Deus. Conforme a promessa, a mulher concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou de Sansão. O nome Sansão deriva de uma palavra hebraica que significa sol ou brilhante, possivelmente refletindo a esperança e a promessa que ele representava para seus pais e para Israel. Desde o início, Sansão foi criado sob os votos de Nazireu, um compromisso de consagração especial a Deus. Para Sansão, esse voto foi estabelecido por toda a vida, desde o ventre materno. Seu cabelo crescia livremente, simbolizando sua separação e dedicação ao Senhor. Essa consagração não era apenas uma prática ritual, mas um sinal da presença e do poder de Deus operando nele. Enquanto crescia, o Espírito do Senhor começou a manifestar-se poderosamente em Sansão. Ele demonstrava uma força física extraordinária, que logo se tornaria seu traço mais distintivo. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre sua juventude, mas podemos inferir que Sansão era conhecido por sua força e possivelmente por suas atitudes impulsivas e destemidas. Um dos primeiros episódios que revelam a força e a coragem de Sansão é o incidente com o leão. Enquanto viajava para Tímna para buscar uma esposa entre os filisteus, um jovem leão rugiu contra ele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder, e ele rasgou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Esse feito incrível mostrou não apenas sua força física, mas também o favor e a unção divina sobre sua vida. Algum tempo depois, ao passar pelo local onde matou o leão, Sansão encontrou um enxame de abelhas e mel no cadáver do animal.
Ele comeu o mel e o levou para seus pais, mas não lhes contou a origem do mel, pois tocar em um cadáver violava seu voto nazireu. Um evento significativo na juventude de Sansão foi seu desejo de se casar com uma mulher filisteia de Tímna. Seus pais se opuseram à ideia, pois preferiam que ele se casasse com alguém do povo de Israel. No entanto, Sansão insistiu, dizendo: "Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos." Juízes 14:3. Seus pais não sabiam que essa escolha fazia parte do plano de Deus para criar uma ocasião de conflito com os filisteus, opressores de Israel. Durante o banquete de casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 convidados filisteus, baseado em seu encontro com o leão e o mel. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Juízes 14:14. Incapazes de resolver o enigma, os convidados pressionaram a esposa de Sansão a obter a resposta. Após dias de insistência e lágrimas, Sansão finalmente cedeu e revelou o segredo à sua esposa, que por sua vez contou aos filisteus. Enfurecido pela traição e pela violação de sua confiança, Sansão desceu a Ascalon, matou 30 homens, tomou suas vestes e as deu aos que haviam resolvido o enigma. Em sua raiva, ele retornou para a casa de seu pai, abandonando a esposa. Esse evento destacou não apenas a força de Sansão, mas também seu temperamento impulsivo e a complexidade de suas relações pessoais. Era o período dos juízes, uma fase crucial na história de Israel que ocorreu entre a morte de Josué e a ascensão da monarquia com o rei Saul. Este período, que abrange aproximadamente 300 anos, foi marcado por uma série de ciclos repetitivos de apostasia, abandono da fé, opressão, arrependimento e libertação. Sem uma liderança centralizada, como um rei, Israel era governado por juízes, líderes temporários escolhidos por Deus para resgatar o povo das opressões de nações vizinhas. A característica distintiva do período dos juízes era o ciclo contínuo de desobediência e redenção. O povo de Israel repetidamente se afastava de Deus, adorando ídolos e adotando práticas pagãs dos povos ao seu redor. Em resposta, Deus permitia que nações inimigas os subjugassem como forma de disciplina. Sob opressão, os israelitas clamavam a Deus por socorro, e ele levantava um juiz para libertá-los e restaurar a paz. Os principais opressores de Israel eram os filisteus, um povo guerreiro e tecnologicamente avançado que vivia nas regiões costeiras do sudoeste de Canaã. Os filisteus eram conhecidos por suas habilidades militares, especialmente no uso de ferro para fabricar armas, o que lhes dava uma vantagem significativa sobre seus adversários. Eles frequentemente invadiam e dominavam os territórios israelitas, impondo tributos e exercendo controle político e militar. É crucial entender o estado espiritual de Israel na época de Sansão. O povo de Israel estava em um estado de declínio espiritual, frequentemente se afastando de Deus e voltando-se para a idolatria. A liderança instável e a falta de fidelidade ao pacto com Deus criaram um ambiente onde a opressão por nações inimigas se tornou comum. A história de Sansão se desenrola nesse cenário de decadência e necessidade de intervenção divina. A raiva de Sansão contra os filisteus não se limitou ao episódio do casamento. Em várias ocasiões, ele realizou feitos incríveis de força e vingança que aumentaram sua fama e intensificaram o conflito com os opressores de Israel. Após descobrir que sua esposa havia sido dada a outro homem, Sansão capturou 300 raposas, amarrou tochas acesas aos seus rabos e soltou-as nos campos de grãos dos filisteus, queimando as colheitas, os vinhedos e as oliveiras. Esse ato de destruição devastou a economia filisteia e provocou ainda mais hostilidade entre Sansão e os filisteus. Quando os filisteus procuraram vingança queimando a esposa de Sansão e seu pai, ele retaliou com ainda mais violência. Em Juízes 15:7-8, lemos que Sansão atacou os filisteus com grande carnificina e depois se retirou para a caverna da rocha de Etã. Um dos feitos mais notáveis de Sansão ocorreu quando os filisteus vieram prendê-lo em Judá.
Os homens de Judá, temendo os filisteus, amarraram Sansão com 2 cordas novas e o entregaram aos seus inimigos. Porém, quando os filisteus se aproximaram, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão. Ele quebrou as cordas como se fossem fios de linho queimados e, encontrando uma queixada de jumento, usou-a como arma para matar 1000 filisteus. Juízes 15, 14 e 16. Após essa batalha, Sansão, exausto e sedento, clamou a Deus por água. Em resposta, Deus fez brotar água de uma cavidade na rocha em Leí, revigorando Sansão. Esse milagre reafirmou a provisão e o cuidado de Deus, mesmo após um ato tão violento. Os primeiros feitos de Sansão destacam a força divina que operava através dele, bem como seu papel complexo e às vezes controverso como juiz de Israel. Seus atos de força e vingança contra os filisteus demonstraram a capacidade de Deus de usar até mesmo os mais falhos de seus servos para cumprir seus propósitos. No entanto, também revelam as falhas humanas de Sansão, incluindo sua impulsividade e dificuldade em controlar seus desejos. Depois de uma série de confrontos e vinganças contra os filisteus, Sansão se envolveu com uma mulher no vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes filisteus, vendo uma oportunidade de finalmente subjugar Sansão, ofereceram a Dalila uma grande soma de dinheiro para descobrir o segredo de sua força. Dalila concordou em trair Sansão, revelando a profundidade de sua traição e a manipulação dos filisteus. Dalila tentou várias vezes extrair o segredo da força de Sansão, cada vez usando sua proximidade emocional para pressioná-lo. Em Juízes 16, vemos 3 tentativas frustradas, onde Sansão engana Dalila sobre a origem de sua força. Primeiro, ele diz que seria enfraquecido se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda úmidas. Dalila testa isso enquanto ele dorme, mas Sansão rompe as cordas facilmente. Na segunda tentativa, Sansão afirma que deve ser amarrado com cordas novas que nunca foram usadas. Novamente, Dalila o amarra e ele rompe as cordas sem dificuldade. Na terceira vez, ele diz que se suas 7 tranças de cabelo fossem tecidas no tear e apertadas com um pino, ele perderia sua força. Dalila faz isso, mas Sansão se livra facilmente. Dalila persistiu, usando suas lágrimas e insistência para desgastar a resistência de Sansão. Finalmente, ele cedeu e revelou a verdade. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Juízes 16, 17. Dalila, percebendo que desta vez ele havia falado a verdade, informou os líderes filisteus. Ela fez Sansão dormir em seu colo, chamou um homem para rapar as 7 tranças de seu cabelo, e sua força o deixou. Os filisteus aproveitaram a fraqueza de Sansão, prenderam-no, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Lá, ele foi forçado a girar uma mó na prisão, uma tarefa humilhante e exaustiva, normalmente reservada aos prisioneiros mais degradados. Apesar da aparente derrota, a história de Sansão não termina aqui. Enquanto estava na prisão, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, simbolizando a renovação de sua consagração e força. Os filisteus, confiantes em sua vitória, organizaram uma grande celebração no templo de Dagon, seu deus, para agradecer pela captura de Sansão. Durante a festa, os filisteus trouxeram Sansão para se divertir com ele. Cego e enfraquecido, Sansão pediu ao jovem que o guiava que o colocasse entre as 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Então, em uma oração final, Sansão clamou ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Juízes 16, 28. Com um último esforço de força divina, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força, fazendo o templo desabar sobre ele e sobre os filisteus, matando mais pessoas em sua morte do que havia matado em vida. A força de Sansão é um elemento central de sua história e possui significados profundos que transcendem o poder físico.
A força de Sansão não era inata, mas concedida por Deus. Seu poder vinha diretamente do Espírito do Senhor, que se manifestava nele em momentos críticos. Isso nos ensina que a verdadeira força vem de Deus e não de nossas habilidades humanas. O cabelo de Sansão, como símbolo de seu voto de Nazireu, representava sua consagração a Deus. Enquanto ele mantinha esse símbolo de fidelidade, a força de Deus permanecia com ele. A perda de sua força ao cortar o cabelo simboliza a ruptura dessa consagração e a consequência da desobediência. A história de Sansão nos lembra da importância de depender de Deus e não de nós mesmos. Sua força física era impressionante, mas sem a bênção e a presença de Deus, ele era tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Isso nos desafia a confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas. A história de Sansão destaca a importância da obediência e da fidelidade a Deus. Suas falhas nos mostram que desviar-se do caminho de Deus pode levar a consequências devastadoras, mas também que Deus é misericordioso e pode redimir nossas falhas. Sansão era um homem com fraquezas e falhas, mas Deus ainda o usou de maneiras poderosas. Isso nos encoraja a reconhecer nossas próprias fraquezas e a buscar a força e a orientação de Deus. Mesmo em seus momentos mais sombrios, Sansão encontrou redenção ao clamar a Deus. Sua história nos lembra que nunca é tarde demais para buscar a misericórdia de Deus e que Ele pode transformar nossas situações mais difíceis para cumprir seus propósitos. Depois de uma jornada tão enriquecedora e profunda pela vida de Sansão, é fundamental que não apenas reflitamos sobre as lições aprendidas, mas que também interiorizemos essas verdades em nossos corações. A história de Sansão é um poderoso testemunho da complexidade da natureza humana, das consequências da desobediência, mas sobretudo da imensa graça e misericórdia de Deus. Sansão, com sua força extraordinária e suas falhas humanas, nos ensina sobre a importância da consagração, da dependência total de Deus e da possibilidade de redenção, mesmo em nossos momentos mais sombrios. Ao final deste estudo, vamos nos unir em oração para que as lições da vida de Sansão possam ser aplicadas em nossas vidas, transformando-nos e nos aproximando mais de Deus. Então, convido vocês a se juntarem a mim em uma oração, pedindo a Deus que nos ajude a viver de acordo com as lições aprendidas e que nos conceda a força, a sabedoria e a fé necessárias para enfrentar os desafios diários, sempre confiando em sua presença e poder. Vamos orar juntos. Pai Celestial, agradecemos por este momento de reflexão sobre a vida de Sansão. Obrigado pela sabedoria e pela verdade que encontramos em Tua Palavra. Ao estudarmos a vida deste Teu servo, pedimos que abras nossos corações e mentes para compreendermos as lições que desejas nos ensinar através de sua história. Senhor, reconhecemos que, assim como Sansão, somos imperfeitos e muitas vezes falhamos em nossa obediência e consagração a Ti. Pedimos que nos perdoes por nossos erros e nos ajudes a viver de acordo com Teus propósitos e mandamentos. Que possamos aprender com as falhas de Sansão a importância da fidelidade e da consagração inabalável a Ti. Ensina-nos, Pai, a confiar em Tua força e não em nossas próprias capacidades. Ajuda-nos a entender que toda a força e poder vem de Ti e que somos dependentes da Tua presença e orientação em nossas vidas. Que possamos sempre buscar Tua sabedoria e Tua vontade em tudo o que fazemos. Senhor, que o exemplo de redenção na vida de Sansão nos inspire a nunca perder a esperança, mesmo em nossos momentos mais sombrios. Que possamos sempre lembrar que Tu és um Deus de misericórdia e perdão, pronto para nos restaurar e usar para Teus propósitos, independentemente de nossas falhas passadas. Pedimos que nos ajudes a viver vidas consagradas a Ti, sendo testemunhos visíveis de Tua graça e poder no mundo. Que nossas ações e palavras reflitam nossa devoção e compromisso contigo, inspirando outros a Te conhecerem e a Te seguirem. Pai, agradecemos pelas lições valiosas que podemos tirar da história de Sansão. Ajuda-nos a aplicar essas lições em nossas vidas diárias,
vivendo com humildade, dependência e fidelidade a Ti. Que possamos ser instrumentos de Tua vontade, cumprindo Teus propósitos e trazendo glória ao Teu nome. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, oramos. Amém. Esperamos que essa jornada pela vida de Sansão tenha sido inspiradora e edificante para você. Se você foi tocado por essa narrativa magnífica e deseja explorar mais histórias e ensinamentos bíblicos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos vamos continuar a descobrir e refletir sobre as verdades profundas das Escrituras. Obrigado por assistir ao Estação da Verdade. Até a próxima.